Em 9 de agosto de 1987, sob o sol inclemente que banha as águas do Golfo da Venezuela, ao norte da fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, uma ação desencadearia uma crise que colocaria as duas nações, consideradas por alguns como irmãs, e que haviam tido poucos sobressaltos diplomáticos ao longo de sua história, à beira da guerra. Um navio de guerra pertencente à Marinha colombiana invade águas territoriais venezuelanas, desencadeando assim a maior crise militar e diplomática internacional que a Venezuela viveu desde as guerras de independência. Após vários atritos entre as nações, por essas águas, a corveta colombiana armada da República da Colômbia Caldas acionaria todos os radares e alarmes das Forças Armadas venezuelanas, no que se transformaria em dias de tensão, troca de acusações diplomáticas e posturas intransigentes de ambos os lados, que quase resultaram em um conflito bélico. Até então, algo inédito entre as duas nações. Veja conosco em detalhes o que ocorreu em cada dia de agosto de 1987. Em um fato que, com o passar do tempo, foi ficando no esquecimento tanto dos venezuelanos quanto dos colombianos, que ficou conhecida como a crise da corveta. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia. Antes de começarmos a história de hoje, convidamos vocês a apoiar nosso canal. Inscrevam-se, curtam, comentem, lemos tudo. Compartilhem com amigos e ativem as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Assim, sem mais nada a acrescentar, vamos começar a história de hoje. A disputa sobre a soberania do Golfo da Venezuela, chamado de Golfo de Coquivacoa pelos colombianos. A separação da Nova Granada e da Venezuela ocorreu no século XIX após a dissolução da Grande Colômbia, em 1830, quando ambos buscaram definir suas fronteiras. Pelo princípio do uti possidetis iuris, do direito internacional, novos estados originados de independência ou descolonização herdam as fronteiras administrativas de suas antigas divisões coloniais. Aqui, a Venezuela ficaria com as fronteiras da Capitania Geral da Venezuela. E a Nova Granada, que depois mudaria seu nome para Colômbia, herdaria as fronteiras do vice-reino da Nova Granada. No entanto, no que diz respeito ao Golfo, ao longo do século XIX, nunca houve uma especificidade clara sobre qual nação possuía tal ou qual parte desse Golfo. Um marco importante nessa disputa ocorre em 1941, quando é assinado o Tratado Lopes de Mesa-Gil Borges, também conhecido como o Tratado de Limites de 1941, que define a fronteira terrestre entre Colômbia e Venezuela, e por meio do qual a Venezuela, em uma forte política polêmica, entrega cerca de 108 mil quilômetros quadrados à Colômbia, principalmente com a entrega de quase toda a península de La Guajira, anteriormente possuída pela Venezuela. No entanto, esse tratado não delimita as áreas marítimas no Golfo da Venezuela, deixando a questão em aberto para futuras negociações. Em decorrência desses acontecimentos, ocorre um importante atrito diplomático e militar em 1952 pelo arquipélago de Los Monges, mais ao norte do Golfo, e cuja soberania era exercida de direito e de fato pelos venezuelanos há anos. Lá, pela primeira vez, forças colombianas ameaçaram invadir e tomar posse dessas ilhas. Tentativa que foi imediatamente repelida, sob fortes advertências do governo do presidente Germán Soares Flamerich e principalmente de seu ministro da Defesa, Marcos Pérez Jiménez, que mais tarde lideraria a nação venezuelana. Após o incidente, o governo colombiano enviou uma nota diplomática reconhecendo a soberania venezuelana sobre Los Monges. Anos depois, em 1969, o presidente da Colômbia, Carlos Lleras Restrepo, e o presidente venezuelano, Rafael Caldera, iniciaram conversas na chamada Declaração de Xochibota, embora sem nenhum acordo. Em 1975, o presidente colombiano Alfonso López Milkensen propôs a hipótese López Pérez ao presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez, que combinava uma delimitação intermediária com exploração conjunta de recursos. Mas a falta de apoio político interno na Venezuela impediu a materialização dessa hipótese.
Outra aproximação ocorreu em 1980 nos governos de Luiz Herrera Campins e Júlio César Turbay Ayala, com a proposta de compromisso conhecida como Hipótese de Carabaleda, que previa dividir o Golfo de forma equitativa. No entanto, essa iniciativa enfrentou forte rejeição, especialmente na Venezuela, onde setores militares consideraram inaceitável compartilhar a soberania nacional, e essa proposta acabou sendo abandonada. Em 1987, a delimitação sobre o Golfo da Venezuela continuava inconclusa, e ambas as nações mantinham posições irreconciliáveis. A Colômbia reivindicava seu direito à parte do Golfo como país ribeirinho, defendendo o traçado de uma linha intermediária ou equidistante entre as costas de ambos os países, por meio da chamada Tese da Linha Média. A Venezuela, por sua vez, amparada em uma grande quantidade de provas, reivindicava praticamente a totalidade do Golfo como águas historicamente venezuelanas, propondo que a fronteira marítima seguisse a linha de prolongamento da fronteira terrestre a partir de Castilletes, o ponto onde a fronteira terrestre entre Venezuela e Colômbia chega ao Golfo, até o mar adentro. Entre essas posturas extremas foram consideradas fórmulas intermediárias, mas nenhuma conseguiu consenso duradouro. Por isso, em agosto de 1987, o Golfo da Venezuela permanecia como uma zona não delimitada oficialmente e sujeita a fortes reivindicações de soberania que logo conduziriam a uma escalada de tensões entre Venezuela e Colômbia. Mas vamos parar um pouco para falar sobre aquela região que seria o cenário e protagonista do vídeo de hoje. Geograficamente, o Golfo da Venezuela é uma ampla entrada do Mar do Caribe, localizada entre a península de La Guajira a oeste, na qual uma parte pertence à Colômbia e outra parte pertence à Venezuela. E entre a península de Paraguaná, ao leste da Venezuela, essa região possui aproximadamente 748 quilômetros de costa, dos quais 708 quilômetros, ou seja, 94,7% pertencem à Venezuela e apenas de 39 a 40 quilômetros, ou seja, 5,3% pertencem à Colômbia. De fato, a costa colombiana no Golfo é uma estreita faixa no extremo norte da Guajira, entre Castilletes e Punta Espada, que historicamente tem sido chamada de Costa Seca, pois, segundo acordos de 1930, a Colômbia obteve litoral, mas sem águas adjacentes nessa região. A Venezuela, consequentemente, tem sustentado que o Golfo Constitucional constitui uma, abre aspas, baía histórica sob seu domínio, por ser a única saída para o mar do Lago de Maracaibo e de importância vital para sua segurança e economia. Do lado colombiano, como dissemos, argumenta-se que, apesar de ter uma costa menor, a Colômbia é um estado ribeirinho do Golfo e, portanto, tem direito de projetar um mar territorial e uma zona econômica exclusiva, a partir do seu segmento costeiro. Várias teses foram apresentadas de ambos os lados, e tanto a Venezuela quanto a Colômbia propuseram linhas fronteiriças radicais e outras que buscam uma solução viável para ambos os países, embora até hoje nenhuma tenha sido oficialmente aceita. Vamos revisar rapidamente as diferentes hipóteses dos dois países. A hipótese mais radical da Venezuela é a da Costa Seca, que, como já dissemos, afirma que a Colômbia só tem acesso à sua costa, entre Castilletes e Punta Espada, sem nenhum tipo de saída para o mar nem águas adjacentes, o que dá todo o Golfo para a Venezuela e traça uma linha reta direta de Castilletes para o norte, não concedendo nenhuma extensão do Golfo para a Colômbia. Pelo lado colombiano, a tese mais radical é a do mar territorial, a qual não só estabelece uma linha equidistante entre a costa colombiana e a costa venezuelana da Península de Paraguaná, mas também exige que, a partir de sua pequena costa, sejam projetadas duas faixas de mar territorial, mais duas faixas de zona econômica exclusiva, gerando uma espécie de triângulo ao sul do Golfo, apropriando-se de grande parte das águas do Golfo. Por outro lado, as hipóteses menos radicais, como a da linha média equidistante e a tese venezuelana da linha média, foram propostas em diversas conversas, mas nenhuma foi aceita. A divergência é profunda. Para a Venezuela, a presença colombiana no Golfo é mínima e não gera águas próprias, enquanto para a Colômbia, negar sua projeção marítima
equivale a praticamente deixá-la sem acesso, compartilhado a um mar que banha seu território. Na prática, a Venezuela foi quem, historicamente, exerceu soberania sobre todo o Golfo, com presença militar e administrativa. No entanto, a Colômbia, até a eclosão do conflito, só havia feito presença de maneira esporádica, gerando atritos e protestos diplomáticos por parte da Venezuela, que logo escalariam para uma crise maior. Dessa forma, a crise pela soberania das águas do Golfo da Venezuela se desencadeia finalmente em 9 de agosto de 1987, quando a corveta de guerra colombiana, Armada da República da Colômbia, Caldas, cruza a linha imaginária do paralelo de Castiletes em direção ao sul, entrando na zona central do Golfo da Venezuela. Essa ação teria ocorrido sob ordens do Comando da Marinha da Colômbia, previamente aprovada pelo presidente colombiano Virgílio Vázquez, de manter presença e vigiar a área disputada por ambas as nações. Na madrugada de 9 de agosto, radares venezuelanos detectam a presença não autorizada do navio colombiano em águas cuja soberania ainda estava em disputa. A Venezuela considera especialmente sensível qualquer incursão ao sul do paralelo de Castiletes, área que declara, abre aspas, fora de qualquer negociação por estar em frente às suas costas da Guajira. Por isso, a Marinha venezuelana reage imediatamente, enviando a patrulheira de mísseis, a RB Liberdade, para interceptar a corveta Caldas. Quando ambas embarcações estão a aproximadamente 2 quilômetros de distância, ocorre uma tensa troca de comunicações por rádio. O capitão da corveta Caldas comunica: abro aspas, vocês estão em zona econômica exclusiva colombiana. Favor se retirar. Fecho aspas. Ao que o capitão do navio venezuelano responde, abro aspas, vocês estão em águas jurisdicionais venezuelanas. Precisam se retirar. Fecho aspas. Cada comandante, essencialmente, ordena ao outro que abandone a área disputada, reafirmando que essa zona pertencia ao seu país. Embora nenhum deles se veja naquele momento. Durante essas horas da manhã, a corveta Caldas mantém rumo leste, ou seja, avançando em direção à costa do estado, Falcón, na Venezuela, até que, por insistência venezuelana, teria virado para o oeste, permanecendo temporariamente em uma posição logo fora da área patrulhada pela Venezuela. A patrulheira Liberdade segue de perto a corveta intrusa, sem abrir fogo, mas reportando a situação ao seu comando naval. Enquanto o dia 9 de agosto passa, a corveta Caldas e a patrulheira Liberdade mantêm um status quo tenso. Ambos os países elevam consultas aos seus comandos. Os comandantes das embarcações pedem instruções às suas bases navais, que por sua vez recebem de Bogotá e de Caracas a ordem de manter suas posições. No Golfo! No final da tarde, a corveta Caldas recua levemente para o norte do Golfo, onde se reúne com o submarino colombiano, Armada da República da Colômbia, Tayrona, que havia sido enviado como reforço para realizar tarefas de reabastecimento e treinamento previamente planejadas. Antes de se separarem, os capitães de ambos os países trocam pelo rádio um último aviso mútuo, reiterando cada um a soberania de sua nação sobre aquelas águas. Finalmente, a patrulheira venezuelana Liberdade se retira momentaneamente para o sudoeste em direção ao arquipélago venezuelano de Los Monges, aguardando o apoio de outros navios. Enquanto isso, a corveta Caldas permanece na zona disputada, fundeada sob observação. Naquela noite de 9 de agosto, o governo venezuelano do presidente Jaime Lutinchi declara estado de alerta militar diante da incursão no Palácio de Miraflores. Lutinchi convoca seu alto gabinete, incluindo ministros, comandantes militares e líderes do Congresso, para avaliar a gravidade da situação. Conclui-se que a presença da corveta Caldas, abre aspas, não era um fato fortuito, mas sim um plano premeditado da Colômbia, fecha aspas, conforme consta na resolução. Portanto, a Venezuela decide se preparar para, abre aspas, uma ação de maiores proporções. Naquela mesma noite, o chanceler venezuelano, Simón Alberto Consalve, entrega ao embaixador da Colômbia em Caracas, Pedro Gomes Borrero, uma enérgica nota diplomática de protesto.
Nela, a Venezuela reafirma sua soberania sobre as águas ocupadas pela corveta. Caldas exige imediatamente a retirada do navio colombiano e adverte, abro aspas, o governo venezuelano evitou tomar todas as medidas que as circunstâncias justificam. Fecho aspas. Essa frase deixa claro que a Venezuela estava se contendo de responder com força. Mas, ao mesmo tempo, insinuava que tal resposta seria legítima se continuasse a violação de sua jurisdição. Essa era um sério aviso. Levando em conta que, em 1987, as Forças Armadas da Venezuela eram uma das melhores do continente, enquanto a Colômbia possui apenas 69 mil soldados ativos e indiscutivelmente bem preparados para conflitos armados ou para o combate à guerrilha. Na Colômbia, a Venezuela possui cerca de 343 mil soldados, ativos, tecnologia militar de ponta e um amplo orçamento militar, além de recursos econômicos disponíveis em caso de uma possível guerra. Portanto, naquele momento, a Venezuela era muito superior à Colômbia militarmente, e mais cedo ou mais tarde, a Venezuela se verá obrigada a demonstrar essa superioridade militar diante da Colômbia. Nesse sentido, devido à persistência da corveta Caldas na região, ao amanhecer do dia 10 de agosto, a Venezuela envia reforços navais para a área do Golfo. Chegando primeiro a fragata míssil ARB General Salom, acompanhada da patrulheira canhoneira ARB Independência, horas depois se junta a elas a fragata ARB Almirante Brion, cujo comandante assume a coordenação tática da operação. Com essas unidades adicionais, a Marinha venezuelana cerca a corveta Caldas a uma distância prudente, mas aumentando a pressão dissuasiva. Enquanto isso, a patrulheira Liberdade aproveita uma escala na base de ponto fixo para se reabastecer, incluindo o carregamento de mísseis antinavio Otomate MKII, que não carregava inicialmente. Após se rearmar, essa patrulheira parte novamente em direção à região de Los Monges, pronta para qualquer confronto em mar aberto. As embarcações venezuelanas mantêm a corveta colombiana cercada, embora ela permaneça, por enquanto, em águas internacionais próximas à zona disputada em terra firme. Ambos os governos realizam reuniões de crise em Caracas. Aumenta a preocupação diante da escalada e diante das altas probabilidades de uma guerra aberta e declarada. O presidente Lucinchi consulta com seu alto comando militar e várias figuras políticas, e até envia seu embaixador em Bogotá, Luiz Lauredo Lacorte, para expressar pessoalmente a grave preocupação venezuelana ao presidente colombiano, Virgílio Barco, em Bogotá. Naquela mesma noite de 10 de agosto, Barco recebe o embaixador Lacorte na Casa de Narinho. Fontes afirmam que o diplomata venezuelano transmite formalmente a Barco a posição firme de seu governo. A Venezuela considera a incursão uma provocação deliberada e não cederia em sua reivindicação. O presidente Barco, por sua vez, mantém um tom moderado e no dia seguinte declarará à imprensa que o incidente se devia em grande parte à falta de delimitação e qualificou a nota de protesto venezuelana como, abre aspas, um pouco exaltada. Na noite de 10 para 11 de agosto, a situação no Golfo se torna mais delicada. As fragatas venezuelanas continuam rastreando de perto a corveta Caldas. Os relatórios indicam que a fragata ARB Brion detecta em seu radar a corveta colombiana, deslocando-se sem luzes perto da península de La Guajira. Novamente, ao sul do paralelo de Castiletes, ou seja, dentro da área que a Venezuela considera indiscutivelmente sua. A tensão aumenta quando a patrulheira venezuelana Independência realiza uma manobra de corte de prova em frente à corveta Caldas, cruzando perigosamente a rota desta. Essa ameaça de colisão é considerada um ato abertamente hostil, já que poderia ter provocado um acidente naval grave. A corveta Caldas alterou o rumo para evitar colisão, mas continua na área venezuelana. Por isso, ao amanhecer do dia 12 de agosto, a Venezuela intensifica seu deslocamento. O alto comando militar venezuelano ordena colocar todas as unidades de fronteira com a Colômbia em alerta. Além disso, da base aérea de El Libertador,
decolam 2 caças F-16 armados com a missão de sobrevoar a corveta. Assim, os F-16 realizam voos rasantes sobre a corveta colombiana Caldas, passando a uma altura muito baixa. Os pilotos venezuelanos informam que os canhões da corveta Caldas não estavam apontados nem preparados para disparo e que a tripulação colombiana não parecia estar em postos de combate. Por isso, após várias passagens intimidatórias, os caças retornam à base sem que ocorresse um incidente maior. Paralelamente, a Marinha venezuelana alcança sua máxima mobilização naval histórica até então. Nessa data, já possui 8 navios de guerra no teatro de operações. Além das fragatas Salom Brión e dos patrulheiros, somam-se as fragatas ARB Marechal Sucre e ARB General Urdaneta, assim como 2 submarinos venezuelanos tipo 209, o ARB Sábalo e o ARB Caribe. Estes últimos são deslocados de forma sigilosa para monitorar o submarino colombiano Armada da República da Colômbia Tayrona e cobrir eventuais ameaças subaquáticas. A Venezuela praticamente militariza todo o Golfo, preparando-se para um possível combate naval em grande escala. Do lado colombiano, longe de recuar, também se reforça a presença militar. A Marinha colombiana ordena que a corveta armada da República da Colômbia Antioquia se reabasteça em Cartagena e siga rumo ao Golfo para substituir a corveta Caldas. A ideia é prolongar indefinidamente a operação de presença na região. Quando um navio se esgotasse, outro navio colombiano chegaria para tomar seu lugar. Dessa forma, a corveta Caldas, após uma semana fora do porto, está prestes a precisar de reabastecimento. Então está sendo planejada sua substituição antes de partir, a corveta Caldas. Ela também recarrega seus próprios torpedos e mísseis para estar pronta em caso de combate. Isso significa que ambas marinhas, a da Venezuela e a da Colômbia, estão se preparando ativamente para um possível confronto, multiplicando homens e equipamentos na região. Essa crise logo começa a preocupar a comunidade internacional. O embaixador da Colômbia na Organização dos Estados Americanos, Carlos Lemos Simons, faz uma denúncia formal contra a Venezuela. No mesmo dia 12 de agosto, protestando contra os sobrevoos dos aviões venezuelanos e a mobilização de tropas blindadas para a fronteira, a Venezuela, de fato, havia deslocado batalhões de tanques e artilharia para a fronteira terrestre, como medida dissuasiva diante de qualquer ação colombiana ao norte do estado. Zulia. Para a Colômbia, esses movimentos venezuelanos eram extremamente agressivos. Por isso, o choque diplomático escalava em paralelo ao confronto militar no Golfo. Voltando ao quase conflito militar, na tarde do dia 12 de agosto, ocorre um incidente potencialmente explosivo. Uma das fragatas venezuelanas, a ARB Marechal Sucre, detecta um avião militar colombiano se aproximando da região. Imediatamente, o comandante venezuelano ordena à sua tripulação ocupar posições de combate e estabelece as regras de engajamento. Se a aeronave inimiga entrar no alcance de seus mísseis antiaéreos, eles a derrubariam sem mais aviso. O avião colombiano nunca chega a se aproximar o suficiente e se retira, evitando uma catástrofe. Esse fato demonstra o quão perto do confronto estavam ambos os lados do conflito. Já neste ponto, que longe de se acalmar, estava prestes a ficar cada vez mais tenso. Nesse sentido, na madrugada de 13 de agosto, a corveta Caldas ancorou temporariamente em frente a Castilhetes. Na área patrulhada pela Venezuela, embarcações venezuelanas a cercam de longe, com cautela. Nessas horas, a patrulheira venezuelana ARB Patea, recém-chegada, avista algo preocupante: o periscópio de um submarino surgindo perto do arquipélago de Los Monges. Presume-se imediatamente que se trata do submarino colombiano. Tayrona contata a fragata Sucre. Recebe ordens para buscar o submarino intruso com sonar ativo e preparar torpedos para possível ataque. Por alguns minutos,
Vive-se um clima de iminente combate debaixo d'água. No entanto, antes que a situação piorasse, o comando naval venezuelano decide não atacar primeiro e ordena cessar a perseguição ao Altairona. Quando este se afasta em direção ao limite com as águas internacionais colombianas, ao nordeste do Golfo, o submarino colombiano consegue evitar o contato. Aparentemente, sua presença buscava incitar a Venezuela a realizar qualquer ação ofensiva. Nesse mesmo dia 13 de agosto, nos ares também há alguns atritos. Aviões venezuelanos F-16 em patrulha detectam um par de caças colombianos Mirage 5 voando perto da zona de fronteira. Os F-16 venezuelanos decolam da base aérea El Libertador, localizada no estado de Aragua, e detectam as asas delta dos Mirage passando em alta velocidade. Já dentro do território venezuelano, em resposta, os F-16 perseguem os Mirage, que rapidamente retornam ao território colombiano. Claramente, a Força Aérea Colombiana estava testando a capacidade de resposta tanto dos radares venezuelanos quanto dos F-16 da Força Aérea Venezuelana. Enquanto isso, a situação na terra preocupa. A Venezuela havia começado a mobilizar tropas e blindados para a fronteira com a Colômbia, em Táchira, Apure e Zulia, temendo que a crise marítima degenerasse em um conflito muito mais amplo. A Colômbia, por sua vez, também coloca suas forças armadas em alerta. Na verdade, o Comando Geral colombiano revisa vários de seus cenários de guerra. Antes, eles viam o conflito com a Venezuela como terceira prioridade, após disputas territoriais com a Nicarágua pelo arquipélago de San Andrés e o conflito interno com narcotráfico e guerrilha. Mas, após 13 de agosto, eles elevam o conflito com a Venezuela ao cenário de guerra mais extremo e iminente. Entretanto, o presidente venezuelano, Jaime Lucinchi, toma uma medida drástica no plano econômico. Na noite de 14 de agosto, ele ordena o fechamento total da fronteira com a Colômbia, proibindo todo o tráfego. Essa decisão foi tomada depois que a inteligência venezuelana detectou militares colombianos vestidos como civis comprando gasolina em postos de serviço do lado venezuelano, isso com o propósito de abastecer seus veículos militares. Temendo infiltrações ou preparativos logísticos inimigos, a Venezuela decide interromper o comércio fronteiriço como pressão adicional. O fechamento afeta milhares de civis em ambos os lados, mas é aclamado na Venezuela como demonstração de firmeza nacional. Voltando ao Golfo, apesar da resposta militar sólida da Venezuela, as forças colombianas não desistem, pois logo ocorre a chegada da fragata colombiana independente para substituir a corveta Caldas em 15 de agosto. Essa substituição, no entanto, também aumenta o alerta entre os venezuelanos, que viam nisso um endurecimento da postura colombiana. No entanto, na madrugada de 16 de agosto, ocorre o momento de maior risco de combate. Na noite anterior, detectores venezuelanos perceberam que a corveta Caldas, pouco antes de se retirar, iluminou com seu radar de controle de tiro a fragata venezuelana. Sucre. Essa ação de lock-on é interpretada militarmente como uma preparação para disparar contra a fragata Sucre. Todos os marinheiros saltaram para se preparar para o contato e responder com fogo. No entanto, da ponte da corveta colombiana, avisaram que foi um erro, ao que da fragata Sucre foi feito um alerta. Avisou que, se acontecesse novamente, atiraria sem aviso prévio. Para as forças venezuelanas, foi um sinal alarmante, já que as forças colombianas estavam indo cada vez mais longe para medir as reações dos venezuelanos. Horas depois, a fragata Sucre retribuiu a ação e iluminou com seu próprio radar de tiro a fragata colombiana. Depois de tantas provocações dos colombianos no ar, terra e mar, os venezuelanos se preparam para dar um ultimato com o qual esperavam: ou acabar com o conflito de uma vez por todas, ou começar formalmente a guerra que os colombianos estavam buscando já fazia quase 8 dias. Nesse contexto, 17 de agosto de 1987 é o dia decisivo da crise. Desde cedo em Caracas, o presidente Lucinchi realiza reuniões de emergência em Miraflores com ex-presidentes, líderes de partidos, altos comandantes militares e seu chanceler. O consenso dessas reuniões é que a Colômbia não estava dando sinais de recuar,
Por isso, a Venezuela deveria considerar ações contundentes. No entanto, em Bogotá, o presidente Virgílio Barco enfrenta pressões opostas. Por um lado, a opinião pública colombiana só agora começa a perceber a gravidade real da situação, pois o governo havia mantido um perfil discreto de informações para não alarmar a população. E, por outro lado, os aliados internacionais de ambas as nações pedem calma. Aquele 17 de agosto era feriado na Colômbia, e Barco passa a manhã reunido com seu chanceler, Júlio Londônio, avaliando opções diplomáticas, enquanto recebe mensagens do exterior. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, João Baena Soares, envia comunicações oficiais a Bogotá e Caracas, pedindo moderação e, abro aspas, medidas para distensionar a situação. Da mesma forma, o presidente da Argentina, Raúl Alfonsín, amigo pessoal de ambos os mandatários, liga para Barco e para Lucinchi, pessoalmente se oferecendo como mediador, e enfatiza a necessidade de evitar um confronto armado na região. Marco de tradição diplomática, ouve esses apelos, embora não dê respostas claras. Voltando à Venezuela, o presidente Lucinchi, apoiado por todas as forças políticas venezuelanas, incluindo a oposição, decide exigir a retirada da fragata colombiana Independiente, ou, caso contrário, autorizaria seu afundamento. Segundo se soube depois, no final da tarde de 17 de agosto, Lucinchi já havia dado sinal verde para um ataque à embarcação colombiana. Se ela continuasse lá, ao vencer o prazo do ultimato, as ordens foram comunicadas aos comandantes militares no teatro de operações. A Venezuela estava pronta para abrir fogo naquela mesma noite. Na verdade, Lucinchi planejava se dirigir à nação, em cadeia de televisão, às 9 da noite, para anunciar e justificar a medida. Ao mesmo tempo, ou seja, na tarde de 17 de agosto, Barco é informado por seus serviços de inteligência sobre movimentos incomuns. As comunicações de rádio entre a fragata e Independiente e os navios venezuelanos cessaram subitamente após a ordem de silêncio emitida pela Venezuela. Esses fatos são interpretados como sinais claros, apesar de não ter havido um ultimato verbal ou escrito oficial por parte do governo venezuelano. Cortar comunicações é algo comum no âmbito militar. Um prelúdio para abrir fogo em Bogotá. Virgílio Barco enfrenta uma disjuntiva crítica: manter o navio e arriscar uma guerra por não ceder ou retirar a embarcação e resolver a crise de forma diplomática. Nessas circunstâncias, naquela noite, Barco opta pela paz. O governo colombiano decide retirar a fragata Independente antes que a Venezuela disparasse o primeiro tiro. Às 23h45, no horário de Bogotá, Virgílio Barco se dirige surpreendentemente ao país em uma mensagem transmitida pela Rádio Nacional, interrompendo a programação habitual, tanto no rádio quanto na televisão. Na verdade, na televisão estava sendo transmitido o filme O Poderoso Chefão, que foi interrompido abruptamente. Em sua mensagem ao país, Barco anuncia em um breve diálogo, discurso de apenas 1 minuto, que abro aspas, reafirmando os direitos da Colômbia no Golfo da Venezuela. E atendendo aos pedidos de distensão do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos e do presidente Alfonsín, o governo colombiano tomou as medidas pertinentes para contribuir para a normalização da situação criada. Fecho aspas. Por trás dessa linguagem diplomática, como depois foi esclarecido, Barco estava informando que ordenava a retirada do navio colombiano da área em disputa. Também enfatizou que fazia isso seguindo, abro aspas, a tradição pacifista da Colômbia, fecho aspas, para demonstrar que seu país privilegiava a paz com outras nações. Em outras palavras, a Colômbia não estava abrindo mão de sua reivindicação sobre o Golfo, mas estava retirando a fragata Independiente para evitar a guerra. Minutos depois do pronunciamento de Virgílio Barco, já passada a meia-noite, até o dia 18 de agosto, a cadeia de comando da Marinha Colombiana transmite a ordem de recuo. Nesse sentido, a fragata Independiente faz meia volta e se afasta para o norte do Golfo, pondo fim à incursão. Dessa forma, nas primeiras horas daquele 18 de agosto de 1987, a crise da corveta Caldas chega ao fim sem que um único tiro fosse disparado. Uma guerra entre Venezuela e Colômbia esteve a horas, ou talvez apenas minutos, de estourar.
Mas a intervenção diplomática e a prudência de última hora prevaleceram sobre as armas. Embora a crise termine pacificamente, cada país mantém sua posição de princípio em relação ao fundo da divergência. Ambos governos emitem declarações oficiais nas quais justificam suas ações e deixam claro que não renunciam a seus direitos sobre o Golfo. A Venezuela, por sua vez, afirma ter obtido uma vitória diplomática e estratégica em defesa de sua soberania. O governo de Lucinchi sustenta que a Colômbia havia violado águas venezuelanas e que sua retirada forçada reafirmava a jurisdição venezuelana no Golfo. Na 9 de agosto, início do conflito, a Venezuela já havia deixado clara sua postura. Abro aspas. Reafirmamos nossa soberania sobre a área marítima ocupada pela corveta Caldas e exigimos a imediata saída do navio de guerra colombiano. Fecho aspas. Da mesma forma, a Venezuela adverte que se reserva o direito de agir, ressaltando que, abro aspas, o governo venezuelano evitou tomar as medidas que as circunstâncias justificam. Fecho aspas. E assim como foi dito na mesma nota de protesto, essa frase, posteriormente citada pela imprensa, foi interpretada como uma ameaça velada de uso da força. Se a Colômbia não cedesse durante toda a crise, Caracas enfatizou perante a Organização dos Estados Americanos e outros fóruns que não existia uma delimitação aceita no Golfo e que a Colômbia estava provocando um incidente grave. Portanto, a Venezuela apresenta o incidente como um ato unilateral da Colômbia para forçar negociações sob pressão, algo totalmente inaceitável para seu governo. Em discursos posteriores, Lucinchi e o chanceler Consalve destacam a unidade nacional alcançada na Venezuela, pois todas as forças políticas e o povo se uniram em defesa do Golfo, o que fortaleceu sua posição. A mídia venezuelana destacou a coragem da Marinha ao fazer respeitar a integridade territorial, sem hesitação. E, por fim, a versão oficial venezuelana destacou que a Venezuela nunca recuou e que foi a Colômbia quem teve que retirar seus navios do Golfo. Por sua vez, a Colômbia defende sua atuação, ao mesmo tempo em que enfatiza seu compromisso com a paz. Em sua mensagem de rádio de 17 de agosto, o presidente Barco deixou explícito que a Colômbia reiterava seus direitos no Golfo da Venezuela, ou seja, que não renunciava à sua reivindicação marítima. Poucas horas antes, o governo colombiano havia entregue uma nota oficial de resposta à Venezuela. Ou seja, no próprio dia 17 de agosto, na qual rejeitava a posição venezuelana de que o incidente teria ocorrido em águas venezuelanas. Nesse sentido, reiterava a posição tradicional colombiana da linha média e pedia, abre aspas, ao presidente Lucinchi que ordenasse a retirada de suas embarcações das águas territoriais colombianas. Fecha aspas. Ou seja, Colômbia contra Portugal. Protestava, afirmando que eram navios venezuelanos que se encontravam em águas colombianas, segundo sua tese, e não o contrário. Após a retirada colombiana, Barco enquadra sua decisão como um gesto da Colômbia para evitar uma guerra entre nações irmãs, acatando as exortações internacionais. Destaca, ainda, o suposto caráter pacifista do país, lembrando que a Colômbia, historicamente, tem buscado soluções negociadas. E sugere que recuou porque a Venezuela parecia disposta a usar a força, não porque estivesse abrindo mão de seus direitos sobre o Golfo da Venezuela. De fato, dias após a crise, o governo colombiano insistiu em fóruns diplomáticos que a ausência de um acordo de fronteira foi a causa do incidente e pediu para retomar as negociações, mas sem aceitar imposições. Em retrospectiva, a crise da corveta Caldas foi o momento de maior tensão militar entre Colômbia e Venezuela no século XX. Embora a conflagração aberta tenha sido evitada, as relações bilaterais ficaram extremamente abaladas durante anos e a desconfiança mútua prevaleceu. Por sua vez, a Venezuela reforçou sua presença no Golfo e modernizou seu armamento, preparando-se para qualquer incidente futuro. A Colômbia, por sua vez, passou a ser mais cautelosa no Golfo, mas sem abrir mão de patrulhar a zona disputada. Sob uma perspectiva histórica, aqueles dias de agosto de 1987 consolidaram duas narrativas nacionalistas em ambos os países. Para a Venezuela, o incidente foi a reafirmação de que o Golfo da Venezuela é parte irrenunciável de seu território marítimo. A atuação firme do governo aumentou o orgulho nacional.
Mas, para a Colômbia, ficou a sensação agridoce de ter evitado a guerra, mas tendo que se retirar. No entanto, Bogotá insistiu que não houve derrota, pois seus direitos jurídicos permanecem intactos, e apenas mudou-se a estratégia para vias pacíficas. De qualquer forma, a crise da Corveta Caldas se tornou um símbolo de disputa. Sua incursão e retirada marcaram um antes e um depois na relação colombo-venezuelana. Isso gerou um conflito de delimitação que até hoje não pôde ser resolvido sobre o Golfo da Venezuela. Finalmente, a crise serviu como um alerta. E desde então, apesar dos altos e baixos políticos, nenhum dos dois países voltou a se aproximar tanto de um conflito armado entre eles. Queridos amigos, obrigado por nos acompanharem até o final do vídeo, esperamos que tenham gostado. Lembramos que o apoio de vocês é fundamental para o crescimento deste grande projeto. Por isso, convidamos vocês a deixar seu like, comentar, se inscrever, compartilhar nosso conteúdo com todos os seus amigos e ficar de olho nas próximas postagens. Até outra ocasião!